Graça e paz, crianças! Aqui é a pastora Fernanda, do Ministério Internacional Betel, Humaitá, Amazonas. Quando você recebe ordens dos seus pais ou de alguma autoridade, você obedece bem rapidinho ou fica lá enrolando? Na história de hoje, nós vamos aprender com Samuel como é obedecer de imediato. E lembre-se, servir as pessoas também é servir a Deus. Vamos agora orar a Deus. Junte suas mãozinhas. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um dia, obrigada pela nossa vida, obrigada porque o Senhor cuida muito bem de nós. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade e que nós possamos ser fiéis ao Senhor também. Também entregamos ao Senhor este culto, pedimos que o Senhor abençoe cada um que está assistindo e cada família e que nós possamos fazer a diferença por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, amém. Mais um momento de adorar a Deus. Agora é hora do louvor. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Você sabia que os livros de 1º e 2 Samuel eram todos juntos na Bíblia hebraica? Vamos aprender mais um versículo. Fala,
pois o teu servo está escutando. 1 Samuel 3:10. Estamos aprendendo sobre Samuel e você pode pegar na sua Bíblia no livro de 1 Samuel e acompanhar a história de hoje. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, o Hofni e o Finéias. E apesar deles serem filhos de sacerdote, eles não faziam coisas que agradavam a Deus. Eles desrespeitavam ao Senhor, não faziam o serviço do templo e ainda desobedeciam o seu pai. Eli, por outro lado, era um pai que não corrigia seus filhos, não dava limites e deixava eles fazerem o que queriam. Certa noite, quando todos já estavam dormindo em seus quartos, Samuel ouviu uma voz o chamando. Ele correu lá no quarto de Eli, pensando que fosse o sacerdote que estava chamando por ele. Mas o Eli disse que não era ele, podia voltar a dormir. Samuel ouviu mais 2 vezes a mesma voz e das 2 vezes ele correu para o Eli. O Eli entendeu na terceira vez que era Deus que estava chamando Samuel e falou para Samuel que ele deveria dizer a Deus assim: "Fala, pois o teu servo está escutando." Samuel então voltou para o seu quarto e fez tudinho como o sacerdote Eli havia instruído. E Deus então falou com Samuel. Falou para ele alertar Eli, porque os seus filhos estavam fazendo coisas muito erradas e Deus não estava gostando. Deus então mostrou para Samuel o que iria acontecer com a família de Eli. E assim, o Samuel se tornou um profeta. Deus está sempre buscando pessoas que sejam fiéis e servos, que o agradem de todo o coração. Samuel, mesmo morando no lugar onde existia pessoas que faziam coisas erradas, ele se manteve firme, sempre fazendo o melhor para Deus e servindo no templo. Estava sempre muito disposto a obedecer o sacerdote Eli. E você? Está disposto a obedecer e servir ao Senhor? E Ele está procurando por servos fiéis e responsáveis. As atividades e o material para você que trabalha com células de criança já estão no link da descrição do vídeo. Vamos nos divertir com o quiz! Nosso culto chegou ao fim e eu gostei muito de estar com você. Fique conosco durante a sua semana. Curta, comente, compartilhe esse culto com algum amigo seu. Aproveite nossas redes sociais. E não se esqueça que antes do final temos mais um louvor. Deus te abençoe! Pare, ouça, pode o Senhor querer chamar seu nome.
foi um exemplo. Naquela noite lá no templo, estava quase a dormir, até o seu nome ouvi. Foi correndo até ele, disse: eu estou aqui. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Somente na terceira vez que o mistério se desfez. Meu filho, eu não o chamei, mas quem o chama agora eu sei. É o Senhor quem está falando, para uma missão está chamando. Vá de novo ao seu quarto, responda sim ao seu chamado. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome.